comecei a minha rotina de organização, principalmente mais com questão de saúde mental mesmo, do que para ser aquela menina toda organizada, essas coisas. Eu sempre tinha muita coisa na minha cabeça e eu não conseguia alcançar nenhum desses objetivos. Eu só ficava com aquilo, cansada, exausta e fazendo nada. Acho que tem muita gente que se reconhece nessa situação. Com isso, eu comecei a procurar maneiras, métodos para tentar melhorar essa situação minha, porque imagina, você acorda cansado, você fica exausto durante o dia e ainda não consegue fazer as coisas que você tem que fazer. Então, é muito ruim. De todas essas técnicas que eu aprendi em cursos e livros, a que mais me ajuda é a escrita. Uma vez que eu sento para escrever, mesmo que às vezes sejam só 5 frases, nada demais, é como se de repente a minha cabeça abrisse um espaço. Eu tivesse mais local para entender certas coisas. E tudo o que eu pensava fica mais fácil de ver, de visualizar. Eu conseguia entender melhor o que eu sentia, por que eu sentia de certa forma. Então a escrita me ajudou muito nisso. Por isso que eu comecei a fazer, por exemplo, diários. E às vezes escrevia alguma coisa que eu tinha que fazer no meu dia, mas nada muito religioso. Mas principalmente o diário era algo que eu conseguia manter uma constância maior. Até hoje eu escrevo, não consigo manter aquela constância de todo dia, esse ainda é o alvo para esse ano, para 2025, mas é algo que realmente me ajuda. Isso aí pra mim é o melhor remédio. Se você tem ansiedade, se você tá com um problema, comece escrevendo. Você vai ver que as coisas mudam demais. E por que eu falo sobre isso? Todas as mudanças, se não a grande maioria, acontecem principalmente de dentro para fora. Então, quando você tá preso num tipo de mentalidade, muitas vezes isso pode te atrapalhar. Principalmente quando você não entende o que tá acontecendo ao seu redor, por que as coisas são dessa forma. E quando a mente da gente está pesada, aí que a gente realmente não consegue sair do lugar. A gente fica muito frustrada, a gente fica muito... Parece que as coisas simplesmente não andam, simplesmente não tem solução. Quando eu falo sobre organização, sobre escrita, não é só para você mostrar para todo mundo, olha só as coisas que eu faço, olha só minha agenda, olha só como eu sou uma pessoa organizada. Não, é uma questão de saúde, principalmente saúde mental. E, gente, saúde mental hoje é precioso, sabe? As pessoas, elas buscam cada vez mais ter essa paz mental, essa tranquilidade para fazer as coisas. Então, qualquer ajudinha que a gente tiver para fazer isso é bem-vinda, não é verdade? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para falar um pouco sobre o que eu faço para me ajudar, além do diário, lógico, o que eu faço para me ajudar a me manter mais organizada durante a semana, e eu espero que essas dicas possam ajudar você também. Para mim começar a me organizar, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu tiro um tempo para mim na semana, normalmente está acontecendo domingo à noite, que é depois eu faço minhas coisas, eu já tomei meu banho, o Liam ele tá pronto pra jogar videogame e eu posso sentar e não tenho mais responsabilidade nenhuma. Então, domingo à noite eu sento, pego um papel, normalmente eu pego a minha agenda, aí aqui eu posso até mostrar pra vocês, no domingo, aqui ó, todo domingo eu escrevo para a semana, eu escrevo tudo o que eu preciso fazer, né? Algumas coisas que são simplesmente, que não são tão importantes assim, ou que talvez sejam, eu coloco numa outra cor, mas aí eu vou escrevendo e quando dá no sábado ou no domingo eu vou revendo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer para passar para outra semana. Acho isso importante. Uma coisa que eu quero falar com vocês, às vezes vocês acham que pra gente se organizar, a gente precisa dos itens, dos aplicativos mais sofisticados e mais caros, só que não é bem assim. Esse ano eu comprei essa agenda de novo, ela é do Hospital da Baleia, aqui de Belo Horizonte. E quando a gente compra essa agenda, a gente ajuda com contribuições para lá. Então todo o valor é revertido para lá. Por isso que eu compro. Tô pensando seriamente se eu vou continuar comprando essa agenda, porque às vezes um caderno para mim ele é muito mais útil. Eu também sou muito prática. Às vezes eu tento me organizar no Notion, por exemplo, eu me perco todo. Então, um caderno, se você também está passando, não sabe por onde começar, comece com um caderno, um papel, que você vai sentar, vai tirar seu momento, nem que seja 10 minutos, e vai escrever tudo o que você está pensando em fazer, tudo o que você planeja fazer. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo.
e pensa que aquilo ali, olha só, honestamente, só de eu pensar eu falando isso, eu já me sinto mais aliviada. Mas você vai ver que à medida que você coloca no papel, fica mais fácil para você também visualizar as coisas que estão acontecendo. Quais são suas prioridades? Você começa a se perguntar, por que eu preciso fazer isso? Se você, um passo muito interessante que você pode fazer antes de começar a se organizar é sentar e mapear seu dia. Começa lá, eu levanto a tal hora, eu faço isso a tal hora, eu faço isso a tal hora. Não precisa de fazer tudo no mesmo dia não, porque senão fica cansativo. Mas começa fazendo assim, eu levanto às 6. Aí, entre 6 e 7 eu tomo café, eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional, eu leio, depois eu preparo café para minha família, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer exercício. Comece tendo essa visualização, mapeie seu dia para você saber o que está acontecendo nele. Depois que você tiver isso, você vai sentar num outro dia, para não ficar muita coisa. Você vai sentar e vai anotar as coisas que você precisa estar fazendo. Quais são as suas tarefas? Eu preciso ir no supermercado, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar comida pro cachorro, eu preciso organizar a casa, eu preciso mandar uma mensagem para fulano que eu não posso esquecer. Anota tudo. Pra você ver e falar assim, nossa, tá. Você vai ver que a sua cabeça já começa a ficar bem mais leve depois de você fazer isso. Depois, o que eu faço? Uma vez que eu já tenho claro quais são as minhas pendências para a semana, e eu falo para a semana, não para o mês, eu começo a organizar dentro daquele período. Então, por exemplo, na minha agenda aqui, todos os dias eu vou escrevendo as coisas que é para me fazer. Aqui no sábado eu já tirei para me mapear de novo. É bom você sempre fazer esse mapeamento do seu dia para facilitar. Então, eu mapeio e vou separando durante a semana o que eu preciso fazer. Gabriela, aqui, o que eu uso para fazer isso? Como eu disse, uso um caderno, se você tiver uma agenda bem. Se você pode usar o Google Calendar, que eu também tenho. Para escrever as pendências, além de eu usar a agenda, que eu escrevo as mais importantes, falo assim, nossa, esse aqui eu realmente não posso esquecer, eu uso o próprio lembretes do meu celular. Porque aí o que acontece? Nele eu separei, por exemplo, as tarefas por dia, o que eu preciso fazer no dia, Também eu falo, por exemplo, ideias para o meu método, que é o meu curso, que eu tô tirando do papel também, brainstorm, que é todas as ideias que eu tenho para conteúdo, eu vou colocar aqui. E assim, quando uma pendência não é feita naquele dia, eu simplesmente passo ela para a próxima. Pra mim é muito bom, porque eu falo assim, tá, por que eu não fiz isso? Se você não fez aquele dia, é bom também, porque aí você vê que talvez não era tão importante assim, não era uma prioridade. Aí você começa a entender também o que é uma prioridade e o que não é. Porque às vezes a gente começa a escrever aquele tanto de coisa e coloca que tudo é prioridade, mas se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, o conselho que eu te dou também, seja se você vai fazer essa lista de tarefas para o dia ou para a semana, circule no máximo 3 prioridades. Isso aqui realmente precisa ser feito. Por que eu falo isso? Para você não se sentir sobrecarregada. Se você ficar falando assim, nossa, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser feito, no final você só vai se sentir mais estressada. Então, não faça isso. Tenta se esforçar para falar assim, não, isso aqui é o mais importante para hoje. E no final do dia você dá uma olhada. Gente, não tire, não fala assim, nossa, eu vou sentar e vou... Muitas vezes, essa pressão de fazer as coisas pode ser cansativo. Mas eu convido vocês realmente a falar assim, olha, eu vou tirar um momento no domingo pra mim. Coloca no relógio, fala assim, eu vou fazer 15 minutos, no máximo 30 minutos pra me sentar e ter um momento pra mim. Gente, todo mundo tem pelo menos 30 minutos pra ele, ou pelo menos deveria ter. 30 minutos pra você cuidar das suas coisas, sabe? Cuidar de você, cuidar da sua cabeça. Isso é muito importante. Então, tire no máximo esses 30 minutos com uma folha de papel ou com um caderno. Fala assim, nossa, eu vou ter que fazer isso. Não vem com essa de que filho não deixa, marido não deixa. Vai lá e conversa e fala assim, olha, eu preciso de 30 minutos pra mim. Então, você vai pensar nisso, tá? E tome esse momento. Você vai ver que você vai abrir muito espaço na sua mente. Vai te ajudar a ter muito mais clareza sobre você, sobre os seus objetivos. Por que você faz o que você faz? Por que você está realizando essas tarefas? Será que isso vai te ajudar a chegar onde você quer chegar? Seja no seu relacionamento, seja na sua família, seja no seu trabalho. Será que todas essas coisas que você faz
vão te ajudar a chegar onde você precisa? Então, tenha isso bem em mente. Mesmo que você não esteja disposta, mesmo que você esteja cansada, tire isso da sua mente. Comece, nem que seja 2 minutos. Tem um livro que se chama A Sutil Arte de Ligar o... Vou colocar a palavra, mas de qualquer forma ele falou que teve um momento que ele simplesmente não sabia, mas ele tinha aquele tanto de ideias, mas não conseguia planejar nada. Então o que ele começou a fazer? Ele falou assim, cara, eu só vou começar, sabe? Eu não vou colocar nenhuma pressão, eu vou começar. E à medida que ele ia começando, ele ia fazendo as outras coisas, as outras pendências. Mas uma vez que ele não se sentia mais à vontade para fazer isso, ele simplesmente parava. Então, pense nisso, tenha isso bem claro para você. A importância de ter essa organização mental mesmo, sabe? Mais do que mostrar para as pessoas o seu dia, é mais para você ter esse momento de respiro para você. E como que isso vai te ajudar a alcançar também seus objetivos? Porque muitas vezes você fala que não tem tempo, mas você está colocando seu tempo no local errado. Isso aí é bom você entender também, tá? Bom, esse vídeo eu fiz para ajudar quem tem dificuldade. É um pouco da minha experiência, né? Eu não vou falar muito sobre como que eu organizo realmente na semana, todos os detalhes. Eu tenho uma ideia de fazer isso, por exemplo, no Google Maps, no Google Calendar, como eu faço também, mas uma outra hora eu posso mostrar isso pra vocês, se vocês quiserem, se vocês se sentirem interessados. Já falem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se foi útil pra vocês, se foi, compartilhe. Se não foi, fala também, é bom a gente saber dessas coisas, o que as pessoas gostam e o que elas não gostam. E, óbvio, se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem, vou gostar muito de receber vocês lá. E me falem o que mais vocês gostariam de ouvir pra gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom?